Estamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou barman, sou escultor, sou chefe de cozinha e sou, um dos participantes mais famosos aí de um reality de competência. Bom, eu não sou isso tudo, né? Tá bom, vocês sabem. Estou aqui com a Thalita Koller. Ela sim é tudo isso mais um pouco, né? E veio aí homenagear a gente gravando em frente ao bar, né? Aí cheio das bebidinhas que a gente vai acompanhando pelo YouTube. Tá vendo aí? Altas bebidas. Isso é consideração, cara. Eu queria que todos os convidados fossem assim. Thalita, fala aí pro Brasil que não te conhece, que eu acho que só o quê? Umas 2 pessoas não te conhecem no Brasil. Mas vai lá. Fala quem você é para essas 2 pessoas que adquiriram internet nesse mês. Imagina, gente. Bom, eu sou a Thalita Koller, eu sou cozinheira, eu fui vice-campeã do Masterchef Profissionais 2022. E é isso, tô na cozinha desde os 18 anos, então essa é a minha profissão, sempre foi, mas também sou criadora de conteúdo. É isso. Você vê, né? Ela tá há 1 ano na profissão, né? Que ela falou, tô desde os 18, com essa cara que ela até não tem mais de 19, não vem não, viu? Já vamos falar disso. Você tá vendo, já ganhou, fala aí, já é o seu podcast favorito, né? E falando de pessoas conservadas, vamos falar de Sérgio Pastore, que tem 63 anos na habilitação, mas tem essa carinha de 32,5, vai, pra você. Fala aí, Sérgio, como você tá? Eu tô feliz, 32,5, já ganhei um ponto aí já nessa daí também, de qualquer forma. Olá a todos que nos ouvem, que é Sérgio Pastore. Hoje eu vou falar com alguém que sabe cozinhar de verdade, não é o que todo mundo fica, você sabe cozinhar, não. Hoje eu vou conversar com alguém que conhece culinária, mas conhece com propriedade, e ainda pro cara que é tiete de realities de gastronomia, principalmente o que tem um Mzinho assim, redondinho, bonitinho. Então hoje eu tô em casa hoje, eu tô feliz hoje, não vou falar de coquetel, melhor ainda. Mas Thalita, muito obrigado por estar aqui. Antes de eu falar de reality show, eu quero saber, para todo mundo saber, como foi a sua jornada na culinária? Porque no programa, claro, ficou bem evidente, mas para quem não assistiu, como é que foi assim, a sua jornada antes do Masterchef? Então, eu entrei na cozinha com 18, né? Logo depois do 3º ano do ensino médio. Até hoje, quando me perguntam, eu não sei como eu fui parar ali. Porque, na verdade, eu queria fazer medicina desde que eu era criança. Eu queria seguir na medicina, mas aí eu cheguei lá no ensino médio e vi assim, nossa, se eu for médica, eu vou ter que estudar pro resto da vida. Tipo, e ler muito, muito artigo e enfim, não era o que eu queria. E assim, me considero uma pessoa inteligente, mas eu nunca fui do tipo, vou passar em primeira tentativa no vestibular. Então, enfim, ali no 3º ano que eu meio que decidi, e por conta de um amigo, na verdade, que a gente cozinhava junto com os amigos, assim, me falou sobre o curso, né, um curso técnico de cozinha aqui no IFSC, que ainda existe, aqui em Santa Catarina, e ele me falou do curso e tudo mais que ele ia tentar, e aí eu resolvi tentar também e passei. Então, assim, foi meio que uma intuição, alguma coisa assim que me levou ali, meu amigo indicou, acabou que ele nem acabou fazendo, nem foi, anos depois ele foi fazer, foi seguir na cozinha também, depois voltou para engenharia, enfim. Então eu fui parar ali, meio que de paraquedas, assim, já gostava de cozinhar, mas não pensava nisso como profissão e acabou que eu me encontrei. Que legal, cara. Uma das coisas que eu percebi no programa Fica Bem Evidente é a sua base francesa é muito forte. Após a sua graduação, você já foi direto para lá? Como é que foi isso? Então, eu fui. Na verdade, eu tinha 17 quando eu entrei no curso de cozinha, porque eu terminei o ensino médio com 17. E ele tinha 1 ano de duração. Desde o início, assim, uma das professoras falou que teria a oportunidade de a gente fazer um estágio na França, com o curso de francês. Então, no início ali do curso, eu já fui fazendo o curso de francês com esse objetivo de fazer o estágio na França. Então, eu fui fazendo o curso de cozinha, e quando terminou, eu fiz um pouco mais de intensivo de francês e já fui, assim. Então, eu me formei em dezembro, né? O curso terminou em dezembro, em abril, eu estava indo para a França fazer meu estágio de 3 meses. Então, ali foi a minha base, assim, né? Eu sempre gostei de francês também, da língua francesa, sempre quis aprender desde criança.
E, enfim, eu gosto muito da cultura, da culinária, e foi onde o que eu aprendi, né? Eu me formei ali na base francesa mesmo. Sim. E aquela curiosidade em francês, né? Francês, quando você vai falar 80, você fala 4/20, né? É o 80, né? Isso é uma coisa. 4,20, se for tipo 90, é 4,20, 10. É tipo uma... Mas na Bélgica eles falam 80. 80, 90. Na Bélgica eles falam certo e os franceses acham que eles falam errado. Não, mas eu achei isso engraçado. Eu fiz francês, né? E tem umas particularidades que eu acho bem engraçadas. Essa é uma delas, né? E fora que é mó charmoso, né? Não tem como você falar francês e parecer que você tá sendo meio, sei lá, meio grosso, meio estúpido. Depende, né? Se for o Jacan falando, pode ser. Tem isso. É igual, tipo, mineiro, o sotaque mineiro do Brasil. Não tem como um mineiro te apavorar ou te roubar, sei lá. Um cara vai chegar e falar um sotaquezinho mó carinhoso, cara. Você é louco. É verdade, seja fosse. Mas coisa, justiça seja feita, assim, a verdade tem que ser falada. Quando eu falei que a gente fechou aí os contratos com você de participar aqui, a gente pagou todo o seu cachê que você quis aí pra você participar. O Sérgio teve um piti, porque ele é fanzaço, assim, de Masterchef desde o começo, assim, que a gente quis gravar. Sempre, isso não é Miguel e tal. Aí ele sempre falou assim, a gente tem que assistir Masterchef, você tem que estar por dentro disso, não sei o quê. E ele sempre foi, tipo, o reality que ele é mó fã. E quando eu falei que você ia participar, tipo assim, eu te conhecia porque eu assisti a temporada que você participou. Mas, tipo, eu pensava assim, o Sérgio não vai conhecer, sei lá, sabe? Tipo, eu vou falar... Eu falei, a gente vai gravar com a vice-campeã do Profissionais. Ele, Thalita Koller? Eu falei, nossa, tipo, é mais famosa do que eu imaginava. Então você tem, de verdade, aí um tiete tanto aí, que é o Sérgio, ele admira de fato. Eu vou deixar ele fazer as perguntas mais de culinária, que aí já é a área de curiosidade dele profissional. Sérgio, faz aquela dúvida que você tem aí de culinária. Pra ela tirar aí pra você. Daqui a pouco eu vou fazer vários de programa. Aí qualquer coisa ela me veta. Depois eu tive perguntando demais. Vai falar pra você nunca mais cozinhar, né? Isso daí todo mundo já fala, né? Mas... Não, o Sérgio manda bem. Eu como na casa dele de vez em quando, o cara é bom. Mas, Thalita, quando chegou a vontade de participar do programa pra você? Porque durante o programa você se emocionou muito. Eu acho isso muito... Eu me lembro muito bem, assim, ao quanto você se emocionou durante o programa. E uma das coisas que você falou é que, eu tô voltando pra minha casa, né? Tô voltando pra culinária do jeito que eu enxergo. Qual foi a grande motivação para estar participando do programa para você? Eles até falam que você estava trabalhando já mais nas redes sociais do que propriamente dita, né? Então isso me gerou a curiosidade pra gente estar sabendo assim antes. Então, foi um mix de coincidências, assim, também, porque não estava mais tendo Masterchef profissional, né? Tava tendo só amador, que quem é profissional não pode participar, obviamente. E aí eu vi um vídeo de um amigo meu, um story de um amigo meu no Instagram, postando assim, será que a gente vai ter um manezinho no Masterchef? E aí eu vi o cara tava fazendo um vídeo com uma doma, né? Que é a veste de cozinha. E aí eu pensei, bom, se ele tá usando uma doma, ele é profissional, né? Não é um amador usando essa roupa. Eu tava numa cozinha profissional também. Pensei, será que tem amadores? Aí fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí na mesma semana, um amigo também, que naquela época era amigo, hoje em dia ele é meu namorado, mas ele falou também, assim, que tinha vontade de participar mais pra frente em competição e tudo mais. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça também, né? Pensei, é legal, realmente. Mas eu nunca tinha como objetivo, assim, vou entrar num reality, é meu sonho, é minha vontade. Só que eu achei muita coincidência, assim, né? Aquelas duas. Então ele meio que colocou aquilo na minha cabeça, assim, como uma possibilidade. E aí eu fui olhar, as inscrições estavam abertas. Daí eu falei, daí todo mundo falou, não, se inscreve. Eu falei, vou me inscrever, né? Porque, sei lá, né? Vai que não custa nada, né? Se inscrever. E aí foi o que eu fiz, assim, me inscrevi, passei, enfim. Estourou. É que o público desse em específico, né, ele foi bem divergente assim dos outros, né? Normalmente a galera já tá muito mais
um perfil de idade até um pouco mais alto já dentro da cozinha, e esse teve bastante gente que tava vindo novo, né? A Amanda mesmo, né? O Enzo ali, tava todo mundo ali, era bem novos, assim, comparado com um grupo, assim. E isso foi bem legal. Eu achei, assim, um perfil, assim, bem diferente, assim, né? E o jeito que foram tratados eu achei muito legal. Eu sempre gostei de MasterChef e eu sou o cara que tenta matar quem vai ganhar no primeiro episódio. No top 3, pelo menos eu tento acertar assim no primeiro episódio. Aí você fica batendo o olho e fica ali, né? E ou não, quais que eram os seus palpites dessa vez? Então, ficou bem perto. Quando. O que eu sempre. A característica. Então, calma. Pode falar, não vou ficar chateada se você não. Não, você não vai ficar chateada. O Sérgio queria falar você, eu apostei que ia sair primeiro, tá ligado? Não. É que o Masterchef Profissionais tem uma sacanagem comparado com os outros. Quando você vai no Masterchef Amadores, você logo de cara vê quem tem probabilidade de chegar. Normalmente é o cara mais organizado com a mesa. É o cara que tá produzindo de forma organizadinha ali. E aí o cara vai e consegue entregar algo. Ele não é o top no primeiro episódio. Também não é o último. Ele é bem mediano ali. Normalmente esse cara estoura no final. Que ele vai constantemente se mantendo. A regra, assim, dos amadores é essa, assim. Minha regra, na minha cabeça que eu criei, né? Pode não bater. E eu quase sempre acerto o top 3. No Profissionais é roubado aí por esse quesito, porque todo mundo consegue entregar, mano, no final. Isso aí você fica, caraca, mesmo com caos na mesa, você erra. Mas foi muito forte dois, assim, pra mim, assim, quando eu falei que foi o Diego e o Wilson, né? O Diego e o Wilson... Dois destaques, né, no primeiro episódio. Foi logo de cara, assim, os dois muito forte. E uma que eu achei que ia... E aí não era você, era a Mirella, a Marília. A Marília? Marília. Aí eu olhei pra Marília assim e falei, puta, tem um perfil que eu acho que vai, tá ligado? Só que aí quando vem a prova de pressão, já acho que no terceiro episódio, mudou tudo aí, viu? Foi loucura. Mudou tudo, cara. O meu era você, viu? Tá, só pra limpar nós aqui. Então tá bom. Ponto pro meu revisão pro Sérgio. Tô anotando aqui, tá? Não, senão a gente vai pedir pra ela compartilhar depois do episódio. Sabe o que ela vai falar pra você? Pede pra Marília lá. Você não achou que ela vai ganhar? Então, eu tô fazendo o nosso futuro aqui, viu? Mas, de curiosidade... Mas é difícil de adivinhar mesmo. Não, então, cara, o Profissionais eu acho, agora eu tenho certeza que é quase impossível, porque fica muito, só os dois ali com certeza que foi, mas os dois, que também eles se destacaram muito no primeiro, né, o Wilson e o Diego. Foram os dois destaques, né, nas provas, a do peixe e a da língua. Isso, e uma das coisas que também era a forma deles, assim, né, de puxar pra eles e segurar a bronca. Eu olhei assim, foi um perfil. Só que, mano, o primeiro episódio foi caótico já da temporada de vocês. Porque vocês tiveram a primeira prova, a galera da eliminação já ganhou uma prova de serviço mais caótica ainda. Da Helena Rizzo. Exatamente. Da Helena. 6 pratos ainda, foi. Aí vai entrar várias perguntas, assim, sobre a parte da competição. E aí, depois, qualquer coisa, você vai fazer assim, isso aí não você me fala depois. Mas quando eles fazem um perfil de prova, eles dão muito tempo antes de começar elas para vocês se organizarem, porque por corte da TV eles sempre dão ali uma editada assim que é bem visível. Mas existe um momento assim, calma, vamos elaborar, só que essa parte não aparece, ou não, é aquele tempo curto mesmo, desesperador que fica aparecendo na TV. A gente tá numa gravação de TV, né? Então acaba que tem um tempinho ali para dar uma reorganizada em câmera, mas é isso mesmo, assim, passou a prova, começou a prova. Então, não tem muito o que chorar, não. Cara, dá várias aflições, principalmente quando eles passam um cardápio para vocês fazerem, basicamente pra vocês pegarem de cabeça. Meu, a prova de fazer a releitura do... Qual é o nome do chefe? Espanhol? Não me lembro. Ai, gente. Nossa, me fugiu também, mas acho que é o Roca, não é? Que vocês tiveram que fazer um linguado com 5 molhos. Cara, vocês têm que lembrar 5 molhos, cara. 5 molhos, 5 salsas. Só deles falarem. Por isso que eu falei, não teve um papelzinho assim, o molho é isso, isso. Olha, eu vou te ser sincero, foi muito mais fácil lembrar desse do que lembrar da prova de serviço da Helena, por exemplo. Que eram 6 pratos. Essa prova era 1 prato. Esse da prova de serviço foi quando foi até a galera do Mani lá ajudar?
Que foi porque o Não. meu amigo lá é gerente do Mani, teve um episódio que eu não lembro qual que ele foi lá, que é o Saulo. Não, esse foi agora o do Amadores. Ah, tá. É que pra você ver como minha memória e como a do Sérgio né? O Sérgio lembra de coisas específicas, pra mim é... Mas, uma coisa que eu tenho maior curiosidade, e a gente fala muito isso da nossa área, porque teve um reality nosso, que é o Bar Aberto, né? Que foi na Band, lá de coquetelaria, e foi pra Amador. A gente sempre se pergunta em rodas, assim, né? Quem que iria participar se fosse profissionais ou quem iria recusar? Porque o profissional é posto à prova ali, é sua carreira, você já tem uma carreira, e se você sai no primeiro episódio, a grande massa pode te identificar como uma pessoa, um chefe incompetente, chefe ruim, você sabe como funciona. Como foi pra você ter essa coragem de se pôr à prova na frente de pessoas que vai julgar seu trabalho pelo que vai ser mostrado ali? Então, eu acho que essa é uma diferença, assim, quando a gente vê o Amadores e o profissional. O Amadores, ele acaba sendo um pouco mais um reality, eu acho, explorando muito mais a personalidade das pessoas, assim. A gente teve uma união muito grande entre todos nós, né, todos os membros aí da nossa temporada, por causa disso, por a gente entender que todos nós éramos profissionais, independente se a gente achava que um era melhor ou o outro, enfim, etc. A gente respeitava muito o trabalho do outro. Então, a gente teve muito cuidado em como a gente tratava, em como a gente se relacionava com as outras pessoas. Então, a gente teve uma união muito forte por entender isso, que ali é o trabalho, é uma janela do trabalho de cada um. Então, mesmo independente do que pessoalmente talvez a gente não gostasse daquela pessoa, a gente tinha respeito pelo profissional dela e entender que aquilo ali que era a carreira dela que poderia estar em jogo, né? E eu acho que também o programa ele também tem muito cuidado nisso. Isso que é muito bonito, assim, eles também sabem, né? Então, uma forma de como é mostrado, como é lidado, como os chefes falam também. Então, é tudo levando muito isso em consideração, né? O tratamento até dos jurados, se você repara, pô, é totalmente diferente do Amadores, né? Tem umas escrachadas que é padrão para chamar atenção, mas acaba muito mais na brincadeira comparado com Amadores, né? Nossa, meu sonho, Sérgio, é você participar do Amadores e o Jacante daquele esculacho, cara. Daquele você vai virar meme. Não precisa participar, eu só se... mas quem sabe, pede pra ele dar um esculacho que ele manda aí, eu vou aceitar de qualquer jeito. Vou pegar o contato dele e falar pra ele gravar aqueles áudios, tá ligado? Pra colocar. Mas mesmo assim tem também, né? Porque eles também são bem rigorosos também pelo fato da gente ser profissional. Então, né, a barra de a régua sobe, né? É isso. Mas o jeito que eles tratam, pelo menos eu vejo isso com muito mais respeito. Eles tratam como um igual ali, tipo, pô, companheiro de trabalho. A sensação que eu tive, comparando com Amadores, nossa, Amadores a galera tem episódio que você fica com vergonha alheia. Ali não, todo mundo, apesar de tomar uma escrachada, depois ele chega, não, ó, vai por esse caminho, você tem futuro e tal. Todos eles reconhecem que tá todo mundo ali dentro de um reality show, numa competição, né? Competição não é o dia a dia, né, padrão. Mas também os Amadores é legal porque tem uns caras que estão nem aí, velho. Os caras esculacham, os caras já retrucam logo. Esse também como a Thalita falou, como reality mesmo e tal, pra você se divertir, o Amadores é, tipo, muito louco, cara, porque você quer ver isso, né, os esculachos. E, Thalita, pra você, teve um reflexo muito grande na sua profissão depois de você participar, ou foi mais algo midiático ali, tipo, abriram-se janelas? Com certeza, assim, até pelo ponto, tendo em vista, assim, que eu trabalhei a maior parte da minha carreira fora do Brasil, né? Então, eu trabalhei muito tempo na França e no Canadá, então, assim, a gente tem uma gata filhote aqui, peraí, deixa eu tirar ela. Quem tá vendo no YouTube aí, mais um gato, velho. Quem que é? Já apresenta, já. Essa é a Butiá. Ó, Butiá. Butiá é o nome daquelas frutinhas, né, cara? Aham. Não tem... A Butiá, tá lá em cima. Você já viu aquela expressão, é de cair os butiá do bolso? Claro, né, eu sou gaúcha. A primeira vez que eu vi isso, eu pensei que estavam falando outro idioma, que foi uma pessoa gaúcha que falou, bah, é de cair os butiá do bolso? Como que eu fui entender isso? Mas aí, por isso que eu sei que é butiá. É isso, é frutinha. E me perdi aqui, peraí. Vamos lá. Eu tava falando, sim, porque a minha carreira foi lá fora, né? Então, acaba que aqui em Florianópolis eu trabalhei um pouco ali entre o estágio e a minha ida para a França. Mas quando eu tava assim no auge, vamos dizer, da gastronomia, ou mais plena na alta gastronomia mesmo, eu não trabalhei aqui no Brasil. Então, assim,
a minha carreira não foi aqui, né? Minha carreira foi fora do Brasil. Então, isso me deu uma visibilidade para poder fazer alguma coisa aqui, né? Para poder consolidar minha carreira aqui, para poder fazer meus trabalhos no Brasil. Então, com certeza, foi uma janela muito legal também para eu conhecer, né? Muitas pessoas, muitos outros chefes também aqui. Então, isso me deu muito mais base também para conhecer a cena gastronômica daqui do Brasil mesmo. Muito legal. O que eu acho legal, assim, do MasterChef, e eu acompanho, por exemplo, eu acho que o meu favorito é a Austrália. Eu sempre gostei muito da Austrália, que eles têm muito, principalmente o amador, ele tem um foco de ensinar técnicas para pessoas que estão em casa para replicarem, né? Eu gosto muito dele, que eu saio aprendendo mais. Aqui no Brasil ele é muito mais competição, né? Então, mas o profissionais, eu já vejo ele já um pouquinho mais entrando nessa linha de mostrar o que pode ser alta gastronomia. Para quem não tem acesso, ele demonstra muito bem a aplicação de conceitos e inovações, né? Então, quando você começa a ver a participação, o programa em si, ele gera muita curiosidade quando faz conceitos que você fala, pô, você não vê isso todo dia, e aí ele aplica um conceito diferente. E principalmente vocês que inventam muito. Vocês têm que rebolar, e aí você vê que cada um traz uma base, né? Isso é muito legal. Sim, na verdade o programa ele teve uma importância muito grande assim na gastronomia do Brasil, né? Porque ele aproximou a cozinha profissional do público. Então, em termos de termos gastronômicos, do que é um bechamel, né? Diferente para um leigo, por exemplo, antes do programa, chega num restaurante, abre a carta, vê ali massa ao molho bechamel. Ele não necessariamente vai saber, ele vai precisar de uma explicação, né? Ou estaria escrito molho branco, provavelmente há 10 anos atrás. Hoje em dia, uma grande parte da população já sabe o que é um molho bechamel. E o MasterChef tem uma grande papel nisso, né? Porque ele explica, né? Embora talvez não seja tão didático assim, né? Como você disse em relação à Austrália, mas ele deu essa visibilidade para muitas coisas na gastronomia, né? E também para aproximar o público disso. E acaba que isso agrega valor ao nosso trabalho, né? Que tendo essa visibilidade em rede nacional, um programa tão grande, né? Acaba fazendo que o nosso trabalho seja mais valorizado porque ele é mais compreendido. Eu vou ser o leigo dessa vez, viu, Sérgio? Você que faz aquelas perguntas quando é de coquetelaria, que para nós profissionais parece uma pergunta zoada. Hoje é minha vez. Fala pra gente, esse é corte de YouTube, ó, Sérgio. A diferença de chefe para cozinheiro. E se é que existe uma diferença. E tô falando assim, bem de leigo, assim, bem daquela. Bem do. Eu. Tá, vamos lá. Chefe, ele é uma posição, né? Eu, por exemplo, agora, eu não sou chefe de cozinha, pois eu não chefio uma cozinha. Então, a diferença é essa. Eu sou cozinheiro, a minha profissão é cozinheiro. Na minha, enfim, carteira vai estar, né? Se for em algum lugar, vai estar escrito cozinheiro. Se eu for me apresentar, eu sou cozinheira profissional. Nossa. Essa é a diferença. Eu só sou chefe de cozinha se eu tenho uma equipe para liderar. Sou a chefe de cozinha. Nossa, na minha concepção era uma profissão e não um cargo, digamos assim, um estado, né? Eu estou chefe, né? Não é que eu sou o chefe, digamos assim, né? É isso. Exato. Eu acho que quando você passa muito mais tempo, você tem aí 40 anos de carreira, pode dizer que você é um chefe de cozinha, mesmo que você não esteja, talvez, atuando na área diretamente, né? Não esteja lá dentro da cozinha chefiando a sua equipe. Então, você pode dizer que você é chefe de cozinha porque você já chefiou por muitos anos, você tem essa carreira, mas ele é um cargo, né? Dentro de um restaurante e não necessariamente assim como um chefe de bar, por exemplo. Sim. Acontece isso um pouquinho. Por isso que a gente copia a gastronomia, né? A coquetelaria, ela vai copiando a gastronomia. E tem até isso, né, do chefe de bar. O pessoal até brinca, né, do cara que tá no bar sozinho, ele fala que é chefe de bar. O pessoal fala, tá bom, você é chefe de quem? Então, tem umas dessas. Nossa, que da hora, eu não sabia disso. Thalita, trazendo ainda para a parte de um paralelo com a profissão e o programa, teve que você quando você fez inscrição
passou por todo o processo para estar participando. Você começou a aumentar o seu currículo disciplinar para participar do programa? Porque a gente sabe que vai cair de tudo um pouco. E aí eu me prepararia. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Você chegou a fazer até um pré, deixa eu preparar um pouquinho para estar participando ou não? Na verdade, eu nem tive tempo para isso, porque eu fiz a seleção e agora eu não vou lembrar exatamente, mas logo depois da seleção, de ter sido. Na verdade, eu fiz a inscrição e foi muito rápido para começar as gravações. Então, eu nem tive tempo de estudar nada. O que eu fiz, na verdade, foi quando eu me inscrevi, eu assisti a última temporada dos Profissionais, tipo, maratonei. Assisti tudo. Então, eu entendi mais ou menos assim, podem ter provas desse tipo, né? Mais nesse sentido, assim. Claro que eu já sabia como funcionava o programa, mas eu quis assistir o último Profissionais para ter uma base um pouco mais ampla. Porém, nada que eu fosse estudar, como que eu vou dizer assim, é muita informação, não tem como eu me encher de informação. Até a gente até pensava, né, tem gente que preferia estudar antes das provas, mesmo sem saber o que vai ser, tentando adivinhar e estudando sobre algo. Porém, eu preferia esvaziar minha mente e relaxar um pouco, né? Porque é muito tenso, gravação, cansativo, enfim. Então, eu preferia relaxar um pouco, praticar um pouco de ócio, né? Que é importante para a parte criativa, do que me encher de informação que eu não saberia se seria útil, assim. Então, é isso. O que eu tinha, na verdade, anotado, eram algumas coisas chaves que eu poderia usar em qualquer prova. Então, fica aí a dica para quem quer se inscrever no próximo. Pensem em coisas que vocês podem aplicar em tudo. Era mais ou menos o que eu tinha. E algumas receitas básicas também, de quantidade, assim. Então, porque uma vez chegaram para mim assim, você participaria? Falei, eu primeiro tenho que treinar muito flambar. Aí eu coloquei minha lista. Não sei se, agora você me fala se eu tô errado. Eu teria que aprender a flambar. Mas aí, tranquilo, você taca álcool e joga fogo. Então, joga álcool e taca fogo. Sair com o cabelo não tacando fogo na cozinha, né? O Mohamed na prova dele, que ele foi. Qual era o nome do restaurante? Eu não vou lembrar o nome do restaurante, foi a prova que eles fizeram em campo, ele quase tacou fogo na cozinha. Ele perdeu o controle e o fogaça teve que ajudar. Então, eu falei, eu tenho que aprender a fazer isso para evitar uma coisa dessa. Eu tenho que aprender a fazer bolo, porque se cair uma prova de bolo, eu sou o cara reprovado, porque eu não sou nada. A parte de confeitaria eu sou um 0. Então tem que fazer pelo menos um bolo, nem que seja o bolo mais básico que tem, que a proporção mais básica tem que fazer para garantir. Eu criei uma lista gigantesca, né? Pão, tem que fazer pão. Tanto que teve uma prova que se Nossa, cara, aquela prova do pão foi terrível, cara. Nossa, aquela prova foi. Nossa, aquela prova ali. E todo mundo me pegou assim de surpresa. É um pão super difícil de fazer, que era o pão de forma, né? Sim. Mas tinha eu e tinha o Michel, que era pão de forma. Só que ele pegou a forma certa, que eu não via a forma que ele tinha. Não sei se tinha só uma, mas ele pegou a pequenininha com a tampa. E pra mim só sobrou uma grande, que demora muito tempo pra cozinhar. De aquele pão ele ia ficar perfeito se tivesse meia hora a mais pra ele. Mas enfim, ainda fui destaque naquela prova. Saiu bem. Teve gente que foi muito catastrófico. Aquelas curiosidades do podcast, né? Eu já fui professor de panificação, né? Lá no projeto do governo, lá na Cracolândia, aqui em São Paulo, para dependentes químicos. Eu não manjava nada de pão, eu aprendi e repassava. Eu fiquei mais pela parte disciplinar, né? Porque você lidar com dependentes químicos ali numa área de risco, você não pode ser igual tava a outra pessoa, né, que era a professora de fato, ela não se sentia muito segura, então tinha que colocar um cara de quase 2 metros lá, meio com parafuso a menos, para dar aula lá, para segurar. Então essa é a minha história como professor. Você falou de coisas difíceis, Sérgio, dos seus calcanhares de Aquiles. E o seu, Thalita? Qual que é o seu calcanhar de Aquiles? Coisa que você se envergonha de não saber. Você fala assim, puta, isso eu sei que eu peco nisso aqui, velho. Cara, panificação. É porque é todo mundo à parte. Assim, chefe, por exemplo, cozinheiro, ele não vai necessariamente saber fazer pão. É uma outra área totalmente diferente. Panificação é outra área. Assim como confeitaria. Muito cozinheiro não sabe fazer doce. Tanto que vocês vêm no restaurante, às vezes peca e acaba que
você vai lá, abre o menu e tal, você vê sempre as mesmas sobremesas. Eu já julgo o restaurante pela sobremesa. Se tiver sobremesas diferentes, interessantes, eu já sei que aquele restaurante é bom. Então, normalmente é onde eu olho, porque eu sei que é onde os cozinheiros pecam. Essa foi até uma vantagem para mim, porque eu fiz um pouco de confeitaria, né? Na verdade, eu fiz o curso de cozinha e eu queria seguir na confeitaria. E depois de um tempo, eu mudei de ideia e segui na cozinha. Então, eu já tinha uma noção melhor de confeitaria. Então, acho que essa foi uma vantagem para mim no programa, com certeza. Agora, panificação, acho que é o meu calcanhar aí. E, na verdade, as carnes também. Eu nunca cheguei a trabalhar com carnes, né? Minha especialidade é peixes e frutos do mar e vegetais. Então, eu trabalho mais com essa, já é a área que eu gosto mais de seguir. E acabou que na minha formação eu não trabalhei muito com carne diretamente, assim. Eu faço, sei fazer em casa e tudo mais, trabalhar, mas não é a minha especialidade, minha expertise, assim. Então, acho que seriam essas duas coisas. Aí, Sérgio, dá pra superar, hein, meu? Foca em panificação e carne, aí seu marketing vai ser desafiando a Thalita, sabe? Todos os vídeos, assim, tipo... Mas tem um outro que acontece, quando o cara é muito bom em carnes, ele é muito mais julgado, o critério dá uma subida com ele, isso é visível. O Richel mesmo sofreu isso. Ele mesmo falava, não vou errar uma carne. Os caras pareciam que avaliavam diferente a carne dele, assim. O critério era mais. É aquela maldição do programa que eles falam, né? Na verdade, que você sai na prova da sua especialidade. E até que eu quebrei a maldição, né, no programa, porque eu fui destaque na prova que era da minha especialidade, que era de frutos do mar. Então acabou que eu fui destaque, eu não saí nessa prova. Porque é isso, porque se é a tua especialidade, eles já vão esperar mais de você, então eles já vão te julgar um pouco diferente, né? E outra, você subestima os outros, né? E você, normalmente isso, você é a sua especialidade, você já vai, pô, aqui sou eu, e você tem a facilidade de errar, você tá confortável, você não tá preocupado, muito com medo, né? Aí você fica meio... A gente fala isso na coquetelaria, né? Você erra geralmente no básico, você erra na caipirinha, não é quando você vai fazer um coquetel chique que você nunca fez na sua vida. Quando você vai fazer o que você faz sempre e você vai ser julgado por aquilo, é onde você vai errar. Né, teve um dos episódios da sua temporada que eu achei que foi muito engraçado, foi aquele quando teve o leilão, né? E aí o Wilson entrou naquela de não vou dar não vou. E segurou. A gente já sabia que ia ser furada, né? Nossa, ele tomou muito na cabeça. A hora que deram 15 minutos, eu falei, nossa, foram cruéis, viu? Ali foi cruel. O tempo foi cruel, não foi nem a proteína, foi o tempo. Nossa, foi muito cruel. 15 minutos. Aquela ali foi tenso. Vamos pegar, Sérgio, um pouquinho desse trabalho de redes sociais que você faz, que é bem forte, os vídeos bem legais no YouTube. O Sérgio te perguntou de como você começou, né, a carreira, como você começou a produzir conteúdos digitais, porque a gente produz conteúdo digital hoje, a gente sabe que é chato pra caramba muitas vezes, não dá o resultado que você quer, às vezes dá o resultado que você nem espera. Como que foi pra você decidir isso? Assim, já teve um background ou do nada você falou assim, vou fazer? Então, quando eu morava no Canadá, né, quando eu morava em Montreal, eu tinha uma rotina de cozinha um pouquinho mais confortável, assim. A gente trabalhava muito no verão e no inverno a gente trabalha menos, né? Então, às vezes eu trabalhava 3 dias na semana, então era mais dessa forma, assim, mais por demanda. Então, eu tinha um tempo livre ali. Então, eu comecei a fazer vídeos pro YouTube e tudo mais. Sempre gostei muito de audiovisual. Eu fiz teatro quando eu era criança, então é uma coisa que eu sempre gostei muito, na verdade. E eu queria repassar um pouco do conhecimento, de aproximar o público da cozinha profissional. Então, trazer algumas técnicas que a gente tem que pudesse ajudar pessoas, algumas coisas que parecessem muito difíceis, mas que fossem simples deles reproduzirem, né? Algo para quem já gosta de cozinhar, queria aprender mais, enfim. Então, eu criei o canal com esse intuito. Então, eu fui criando os vídeos ali, fazendo em casa mesmo, da forma que eu conseguia, né? Com o tempo que eu tinha. E eu fui fazendo. Todo mundo sabe que o YouTube é super trabalhoso de fazer, né? Muito mais de fazer edição, enfim, do que criar o conteúdo em si. Então, eu fui fazendo isso e aí veio a pandemia e eu acabei
vindo pro Brasil, né? Fiquei com a família e tudo mais. Meu visto no Canadá estava terminando. Enfim, foi da noite pro dia, todo mundo do restaurante teve uma demissão temporária, sem saber quando que ia abrir. E ficou aquele medo, eu resolvi ficar perto da família, vim pra cá. E aí passou aquele tempo inicial da pandemia. E aí eu fui começando a criar conteúdo digital, assim. Então eu fui voltando um pouco, mas aí mais focado pro Instagram, né? Porque daí o YouTube é muito mais trabalhoso, já tá um pouco mais embaixo, o Instagram mais em alta, muito mais fácil de criar conteúdo. E aí eu fui criando conteúdo dessa forma, voltando com aquela ideia, né? De aproximar as pessoas da cozinha profissional, de ajudar, de dar dica, de criar receitas mais fáceis de reproduzirem, só que com um toque diferenciado, né? E aí foi isso. É fácil pra vocês ter afinidade, né? Eu vejo as coisas você falando com maior simplicidade nos vídeos, pra mim só, como que eu vou fazer isso, velho? Mas é difícil, na verdade, porque assim, é um trabalho autônomo que depende totalmente de você, né? Então, você tem que fazer e, enfim, não era fácil, porque naquela época a gente tava muito com aquelas postagens de carrossel, e eu gosto muito dessa parte de design, assim, de mexer o submetido, lá é fácil. Só que ao mesmo tempo eu gosto de tudo perfeitinho também. Perfeccionismo é um saco, né, gente? E aí você faz e você quer exatamente aquilo, aí você cria um padrão, enfim. E aí ficava fazendo os carrosséis, escrevendo, fazendo design, botando foto, enfim. Tem gente que acha que falar que é perfeccionista é aquele charme de entrevista, né? Quando eles falam assim, qual é o seu defeito? A pessoa fala, sou perfeccionista, porque, tipo, meu defeito seria uma qualidade. É que você não sabe o que é ser perfeccionista. O perfeccionista, ele se sabota a todo momento. Você não põe nenhum projeto pra andar, porque você acha que nunca vai ficar bom o suficiente. Quando você põe, todo mundo tá falando que tá bom e você tá achando que não tá bom, o negócio tá perfeito, você pega a massa e joga fora. Sabe aquela poesia que você faz ali, o desenho, você pega, joga fora. Não, tá ruim. Eu lembro da minha mãe brigando, falava, guarda os desenhos, quando você for adulto você vai gostar dos seus desenhos de criança. Eu, não, tem que estar perfeito e tal. Isso me atrapalhou muito na vida. O Sérgio sabe disso, que quando a gente teve a ideia do podcast, eu falava, não, tem que ser perfeito, tem que ser isso, aquilo. E aí a gente adotou a frase do melhor feito do que perfeito e a gente foi tacando aí, porque senão não sai. É verdade, perfeccionismo. Perde produtividade, né? A pessoa que é perfeccionista perde produtividade de uma forma muito rápida. Mas peraí, e como que um chefe faz, um cozinheiro faz, quando ele é perfeccionista e você viu que deu aquele trabalho todo pra fazer a parada lá, horas, e não ficou do jeito que você quis? Tipo, você vira outro prato, ou tipo, porque o drink é rápido, né? Fiz, não ficou do jeito que eu quis, e a comida? Exato, eu acho que assim, aí que entra o jogo de cintura também, né? Porque o chefe, ele também tem que ter um jogo de cintura ali pra arrumar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que a gente tava falando do programa. Por exemplo, naquela prova de serviço da Helena, tinha o bendito sorvete da sobremesa dela. Então, ele tem um tempo pra ser feito. Na verdade, o que era? Eu fiquei responsável pelo sorvete, eu nunca tinha feito sorvete. Nunca tinha feito essa parte da confeitaria, eu não fiz. Então, ele tinha uma certa temperatura que ele tinha que ser atingido. E com 500 mil informações sobre aquela sobremesa, essa se perdeu e nem o pessoal do mezanino lembrava. Era uma granita, né? Era uma granita de cajuína. Não, a granita foi da entrada. O sorvete era da sobremesa, que é do ovo, que é a sobremesa icônica dela. Verdade. Então, o sorvete, até uma hora ela passou, perto do fim da prova, já eu falei pra ela, chefe, isso aqui vai funcionar? Ela falou, não é assim mesmo, ele demora, deixa ligada a sorveteira. E aí, enfim, teve alguém, né, que foi lá e desligou a sorveteira, mas ele não ia funcionar de qualquer forma, porque ele não tinha aquele tempo, aquela temperatura que ele tinha que atingir. Então, assim, o que eu fiz? O que eu vou fazer? Vou chorar? Vou começar de novo? Eu não tinha tempo de prova pra começar de novo. Então, eu fui lá, coloquei o negócio no sifão, coloquei um gás, e fiz uma espuma. Então, assim, ficou perfeito? Não. Ficou diferente, mas saiu. E a gente serviu o cliente. Então, assim, é aí que entra um pouco do jogo de cintura e da criatividade, na verdade, né? Porque isso é criatividade também. Porque não adianta, eu não vou jogar fora, não vou não servir, não vou não fazer, né? Tem gente que simplesmente pega e não faz. Mas é aí que você tem que ser criativo. Entra a criatividade. Então, eu fui transformar. Como que eu posso transformar isso e servir essa sobremesa para o cliente? Vou botar no sifão, vou fazer uma espuma. Pronto. E foi o que eu fiz.
acúmulo de informação que você tem, você também teve isso, porque já tem isso no seu HD, né? Tipo, pô, se não deu isso, quais são as opções, né? Isso, você tá ali com o cliente na mesa, com o serviço prestes a começar no restaurante, né? O restaurante vai abrir. Você fez um molho que não deu certo. Você tem que saber como recuperar aquele molho, como fazer um outro que seja mais rápido para substituir. Né? A gente tem que saber, porque simplesmente a gente tem que servir os clientes, o restaurante tem que funcionar. Então a gente tem que resolver problemas. Sim. Mas isso acontece muito no programa, né? Mas na vida real não é uma coisa tão recorrente, né? Na vida real fica tudo bem mais padronizadinho, né? Dentro de uma cozinha. Ou não. Com certeza, né? Por isso que a gente sempre testa menu, faz diversos testes pra gente ter certeza que não vai funcionar. A gente tem fichas técnicas, processos também que devem ser estabelecidos, né? Porém, a gente também tem chefes que são, para mim, assim, perfeccionistas ao extremo, né? Que aí a gente entra naquela linha ali de chefes com 3 estrelas Michelin, enfim, mas aí você vai subindo no nível, né? Cada tipo de gastronomia tem a sua categoria. Então, aí você tem uma categoria alta, super, super alta, né? Muito específica, que ali você tem realmente um perfeccionismo, cada coisa tem que ser colocada milimetricamente no seu lugar, sempre seguir aquela ordem, aquele processo, né? Pô, a gente analisou, né, num episódio lá no começo, um filme sobre coquetelaria, né, que é o Coquetel do Tom Cruise. E eu, como um profissional, você vê várias coisas ali que não se aplica e tal, várias coisas assim. Existe no cinema algum filme sobre gastronomia que você olha e fala assim, meu... Que eu sou muito fã daquele filme Burn, lá do Bradley Cooper, né, que ele tá atrás da estrela Michelin. Achei legal. Assisti recentemente aquele O Menu. Mas tem alguma coisa, tipo, não sei se você assistiu Burn, mas, por exemplo, desses filmes que o cara vai ao cozinheiro, tem alguma coisa que você fala assim, meu, só os leigos mesmo pra cair num filme desse. Não, assisti. É Pegando Fogo em português. Isso. Pra quem quiser assistir. Tem na Netflix, que eu assisti esses dias. Isso. Acho que tá lá. Mas é muito bom esse filme, eu gosto dele. Assisti o Menu também, obviamente o Menu tem uma coisa meio fantasiosa, mas ela é uma crítica à alta gastronomia, na verdade ela é uma crítica um pouco até ao Noma, que é um restaurante, né, top, né, enfim, que tinha anunciado que recentemente ia fechar, então é uma crítica a isso também. Então ele tem uma coisa fantasiosa, né, bem exagerada, mas que dá para você entender ali nas entrelinhas, principalmente quem é profissional entende muito ali nas entrelinhas o que eles querem dizer. Tem o The Bear também, que é a série, que inclusive vai sair em breve aí, mês que vem a segunda temporada. Vocês não assistiram? Nossa. The Bear? Meu Deus, gente. Tá onde? Maravilhosa. Tá na Star Plus. Aí, ó. Sérgio, assina Star Eu Plus. maratonei a primeira temporada 2 vezes. Quantos episódios tem aí, pra facilitar pra nós aí? The Bear? Não sei. Deve ter uns 15 tá por bom, aí, eu tá acho. Rapidinho. Ou um pouquinho menos, talvez. Talvez um pouco menos, eu não lembro. Mas é muito boa. E a segunda temporada já saiu lá fora, mas aqui no Brasil, acho que 27 de agosto, se não me engano. Acho que é esse o dia, mas é final do mês que vem. E é muito boa. E ela é uma crítica mais da parte mental, assim, dos cozinheiros. Então, estabilidade emocional, enfim, que é uma carga muito, muito pesada, né? Mas ela é muito boa, a série é muito boa. De filme, de cozinha, eu até acho que são bem fiéis, assim. Tem aquele Sem Reservas também, da Catherine Zeta-Jones, que é mais um romance, assim. Tem um novo, tá? Se eu não me engano, tá na Netflix também, que é coreano. Que eles fazem, que é uma mina que vai com um chefe top. Até postei Assisti esses dias, esqueci o nome. Não é Pegando Fogo. Pegando Fogo é o Burn. O protagonista parece o Merlin. Até postei lá no Maverickcast, ele parece um bartender aí, o Merlin, é igualzinho. Cara, Mas também achei fiel também. Ele também é uma crítica aí à alta gastronomia. Aos chefes que exigem demais dos cozinheiros. O chefe tomou uma facada, velho, do funcionário dele.
Então, estresse mental, né? Aí você olha e fala assim, normal isso aí, pô, acontece. Então, eu acho que pra ser chefe de cozinha, sair gritando com o cozinheiro tem que ser muito corajoso. Que tá todo mundo com uma faca na mão, cara. Não é uma coisa fácil sair gritando, não. Tem que ser Assim, corajoso. realmente, assim, o mundo da cozinha, ele é muito... Cozinheiro é muito... abdica muito da vida pessoal, sabe? Além do cansaço físico, a gente tem um cansaço mental. A gente trabalha longas horas, longas jornadas, em pé, correndo, com adrenalina. Às vezes sem fazer pausa para comer. Muitas vezes, né? Parece ridículo, assim, a gente tá fazendo comida para os outros, mas a gente não se alimenta, não come. Acaba comendo besteira depois do trabalho. Então, é realmente uma carga mental, assim, um estresse muito grande. E tudo, Mas eu acho tudo que... machuca, né? Tudo corta, tudo queima, tudo... Quer dizer, você tem ainda um risco para sua integridade muito grande. Tá, insalubre também, né? Insalubridade, ele também está num local perigoso, né? Também, assim. Então, além disso, eu acho que, na verdade, eu acho que a pandemia, ela veio até... Ela até deu uma ajudada nessa parte, assim. Apesar, né, de, claro, os restaurantes terem sofrido muito, muitos lugares terem fechado, restaurante, bar, etc. Foi um setor muito prejudicado durante a pandemia, mas ela serviu um pouco para trazer essa visibilidade dessa má qualidade de vida para os profissionais, assim. Então eu vi essa virada, assim, muito do restaurante, por exemplo, agora começar a fechar 2 dias na semana para o cozinheiro ter 2 dias de folga, o que antes não acontecia, né? Eu vendo também, eu fui para o Canadá recentemente, conversando com um amigo lá, do restaurante onde eu trabalhava, eles começaram a fazer isso, fechar sempre nas segundas, o que não queria acontecer, porque é um restaurante de um hotel, né? Restaurante do Ritz, que é um hotel clássico, super alta classe. Então, o restaurante do hotel fechar numa segunda-feira, isso é algo que antes nunca aconteceria. Então, ali você já tem uma folga geral de todo mundo, já tem um dia que é fechado, aí o outro dia eles iriam só para começar a abrir só para produção, então ficava fechado segunda e terça. Então, tipo, já é uma outra visão, assim. Então, eles prestaram mais atenção ao horário dos funcionários, às folgas, aos dias de férias, realmente, sabe? Então, acabou que, na verdade, os cozinheiros começaram a reivindicar um pouco mais isso, né? Então é isso, o cinema também ele retrata um pouco disso. Então, The Bear a gente viu isso, o Menu a gente viu um pouco isso. Então acaba que a gente tem aquele dilema, né? A arte imitando a vida imitando a arte, uma coisa vai ajudando a outra. A gente já teve uma discussão aqui uma vez, que eu levanto muito essa bola. E eu não vou falar que é culpa dos reality shows, porque eu acho que é mais positivo do que negativo que eles trazem, que muitas pessoas hoje se inspiraram a ser cozinheiros graças ao reality show. Ele abriu um universo para inúmeras pessoas que não enxergavam uma parte criativa dentro da cozinha, não enxergavam um plano de carreira muito sólido dentro das cozinhas. E então muita gente foi atraído graças aos reality shows e ao cinema em si. Só que o reality show ele não consegue passar exatamente o que é a realidade para quem está trabalhando dentro da cozinha, né? Não, Porque o cozinheiro chega muito cedo e vai embora muito tarde, né? E isso se aplica universalmente a todas as cozinhas. Então, o reality show ele não passa isso. E é muito legal de você ver uma Helena Rizzo, o Fogaça, o Jacan em destaque, com terninho, bonitinho, tá ali, nossa, tal, Paula, tal, não sei o que, olha, vamos, a gente é top, a gente é a nata do que tem dentro da área da cozinha. Aí você fala, pô, eu quero ser isso. Mas você esquece o quanto esses caras ficaram lá atrás apanhando na cozinha para ganhar destaque, né? Então é uma parte bem ingrata, né? Acaba não mostrando, assim, as longas horas que você passa lavando salada, por exemplo, 2 horas lavando salada, 3 horas cascando sua batata. Então, tipo, não mostra o ócio da profissão, na verdade, a parte que é, cara, não posso dizer chata, mas ela é necessária, né? É uma parte tediosa, assim, vamos dizer. Acaba mostrando só a parte legal, você cozinhando ali um prato, empratando, fazendo bonito, apresentando, servindo, mas não mostra tudo que tem por trás, né? E acaba que, na verdade, o que é difícil também, o que é complicado, é que tem cursos aí que oferecem dizendo que é um curso de chefe de cozinha que você vai
sair chefe de cozinha. Você vai sair cozinheiro. Na verdade, você vai sair auxiliar de cozinha. Pronto, primeira coisa, né? Você vai ser estagiário, auxiliar, depois cozinheiro. Para você chegar a chefe de cozinha tem um longo caminho. Então a gente vê muita gente aí que acabou de sair da faculdade e já quer chefiar um restaurante. Isso é um problema, né? Na verdade, o que tem até uma coisa que se encaixa muito que o meu amigo Tom, você conhece, né? Tom Oliveira. Ele sempre fala é que o pessoal, antes de querer ser chefe de bar, tem que aprender a bater uma coqueteleira, né? Não é isso? Ele fala, não sei se falei nas palavras dele, mas é isso. Então, antes de você querer ficar criando drink autoral, você tem que aprender o básico, né? Você tem que aprender a ser um barback. A gente fala isso, né? Você tem que primeiro saber onde pega o gelo para depois saber como utilizar. Então, você primeiro precisa saber ser um bom barback. E até em eventos a gente fala isso, né? Que ainda você vai além, porque você também tem que saber onde compra as coisas, né? Então, antes de você ser um bom bartender, ou um chefe de bar, um líder de equipe, você tem que ser um bom comprador, você tem que ser um bom barback, você tem que ser um bom hospitaleiro, né? O agente da hospitalidade, ou um bom vendedor. São muitas nuances que às vezes as pessoas, por causa de um boom de um reality, faz uma faculdade, um curso técnico, põe uma doma. Eu já vi uma garotada no metrô de doma, assim, daí eu falar, mano, não pode estar no metrô com isso aí, velho. Não, isso aí é que nem o médico sair de jaleco, né, gente? Tipo... Cara, ridículo, velho. E não só ridículo. É muito errado, porque se você for analisar a quantidade de... Principalmente pro médico. O médico entra de jaleco no metrô, ele quer matar alguém no futuro. É basicamente isso, né? Não, e assim, vou falar assim, vou falar a real. Aquele cara que tá com a doma no metrô, ele não vai lavar a doma naquele dia. Tipo, nenhum cozinheiro lava a doma todo dia, gente. É muito trabalho para lavar e para secar. Tipo, não tem como. A gente teria que ter uma rotação de 5 domas aí para você ter para conseguir fazer isso. Então, você acaba, ou você tem um lugar que te dá um uniforme, você usa várias vezes. Até uma coisa legal que até a gente tá parando de usar doma, né? Tá todo mundo usando camiseta na cozinha, a gente tá indo pra esse lado aí um pouco mais. A doma tá invadindo o bar agora, viu? Tem uma galera que já tá indo palestrar de doma, tá? Eu vou falar pra vocês, ó. A gente já tá aí mesclando. A galera da coquetelaria às vezes copia umas coisas da hora da gastronomia, mas às vezes copia uns negócios que não se aplica muito. É igual essa coisa do ser. Criar imagem. Essa coisa do chefe estúpido, sabe? Que se criou muito assim. Tipo, pra eu ser um bom chefe, eu tenho que ser aquele cara estúpido. Veio um pouco pra coquetelaria isso. Você tem uns caras que, você conversa com um barman por aí, o cara fala, mano, se eu trabalhar com aquele cara, eu mato ele, velho. O cara é muito estúpido, muito. O que é pior ainda, na verdade, no bar, na minha opinião, porque você tá na cara do cliente, entendeu? Então, por exemplo, você tá tratando o seu barback dessa forma, seu cliente tá vendo isso. Sim. Então, você não tá só no bar, você também tá no serviço, né? Então, tipo, o bar ali, ele tá nesse meio caminho. Enquanto na cozinha, você tá lá só separado. Não tô justificando, eu acho que é totalmente errado. Só tô dizendo que no bar ainda você ainda tá na cara do cliente. Sim. Né? E isso gera toda a experiência do cliente, toda aquela questão de hospitalidade, aí tá tudo, né, já vai tudo fora. Mas você não, né, ninguém precisa tratar uma pessoa, porque assim, a cozinha ela vem aí ela até tem um nome, né, brigada de cozinha, porque ela vem do militar, né? Ela vem do exército, lá do militar, então ela tem essa questão de rigor e, enfim, de padrões. Hierarquia bem estabelecida, né? Exato. Muito baseado aí na brigada militar. Então, acaba que... Ainda é um ambiente muito machista também, né? Tem aquele negócio de um grita mais alto e a galera baixa a cabeça porque eu sou o que manda aqui, né? Tem muito isso dentro da estrutura. Bem complicado. Mas tá mudando, a poucos, mas vai. Temos fé. Eu acho que tudo tá mudando, né? Nós três aqui pegamos a época que era, como é que fala?
A gente pegou as delegacias de ensino aqui no Brasil, né? Antes de ser secretarias de ensino, eram as delegacias de ensino, que era um resquício da ditadura mesmo, né? Então, tudo tem um pezinho ainda lá. Vai ser a próxima geração, talvez, que não vai ver nada disso, né? Mas uma coisa, o Sérgio tá falando aí até do machismo na cozinha, eu acho que o reality ajuda muito a isso, a quebrar isso. Tem muitas mulheres participando, né? Até como julgadora ou como participante. Isso traz uma profissão que, tipo assim, pelo menos no meu ponto de vista, não sei, óbvio, você tá aí dentro, você vai dizer, eu não vejo chefe como uma profissão masculina e nem feminina, assim como viram bartender por muito tempo, que era tipo, bartender é o homem, e hoje tá mudando, e que bom, mas chefe eu sempre vi, né, de um tempo pra cá, depois do reality, essa coisa mais mista. Tá assim mesmo ou é só falácia também? As mulheres ainda têm que lutar muito no espaço aí. Tá aumentando, porém a gente ainda vive em uma sociedade machista, né? A gente ainda vive em uma sociedade em que as mulheres têm menos oportunidades de alcançar uma posição de liderança do que os homens. E aí, se a gente fala de mulher negras menos ainda, mulher, né, LGBT, que muito mais, muito menos oportunidades ainda. E a gente está, assim, num ambiente, a cozinha é um ambiente machista, com certeza, até porque a gente também tem um ambiente que carrega muito peso, que demanda muito fisicamente, né? Então, assim, então também tem isso, por exemplo, eu sou pequena, né? Eu tenho 1,48 m, não tenho nem 1,50 m. Você não assistiu o programa, eu tenho certeza disso. Lógico que eu assisti. Não, mas peraí. Tá vendo? 1,40. Não, 1,40. Não pensei em 40 e pouco, pô. Pensei assim, 1,55. 1,48. Vai pra 1,50, já arredonda. Eu pensei assim, 1,55. Às vezes põe um salto, 1,60 e pouco. Pô, tá ali. Mas é que assim, eu sou mais alto, assim. Aí eu fico sempre, quando a pessoa fala de uma altura, eu imagino eu do lado da pessoa. Assim, tipo, aí é isso por isso que eu dou esse choque, mas... Sim. A parte assim, mais engraçada foi quando chegou na semifinal, que ela ficou... Mano, o Wilson tem o quê? 2 metros? O Wilson é um monstro, cara, é grande pra caraca. O Diego não é tão grande, mas ficou literalmente escadinha, assim, ó. Eu falei, nossa, ali ficou evidente a altura. Tanto que eu tô querendo criar um livro de receita, das receitas que eu, tipo, virou padrão. Meu filho tem uma aqui em casa que, putz, ele adora. Eu tô tendo que criar a receita dela certinho. Toda vez que eu vou fazendo, sai ainda fora. E eu tô falando, não, tem que deixar igualzinho pra ele ficar fidedigno. Eu sou péssimo pra seguir receita. Eu sou muito de... Vou provando, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E vou aumentando. Você vai indo um pouco no lado intuitivo, um pouco, né? Porque na verdade, aí é da onde a cozinha... Pra mim, o grande diferencial entre cozinha e confeitaria é isso. Porque confeitaria, ela é bem padrão ali nas pesagens, tempo, temperatura, tudo tem que seguir muito. A cozinha, para mim, ela é muito mais, ela tem um lado muito mais intuitivo, embora tenha muita técnica envolvida. Só que você pode pegar a mesma receita, dar para uma pessoa, uma receita salgada, por exemplo, né, de cozinha, e vai ficar totalmente diferente da outra pessoa. Já a confeitaria é muito mais fácil você seguir o padrão e conseguir um objetivo parecido, né? Um resultado parecido. Já explica essa coisa pra gente da mística, de falar assim, a mão da pessoa. Você como uma profissional da gastronomia, tem isso mesmo, da mão da pessoa? Tipo, você já falou que sim, assim, de uma pessoa pra outra, mas o que seria essa diferença que dá pra sair do lado místico da coisa? Eu acho que é muito nisso, na verdade, que a gente não tem peso muito padronizado. A gente tem uma ficha técnica para seguir, mas eu vou ser bem sincera para vocês, a gente não segue, né? Não tem. Então, a gente segue em questão de custos e valores, etc, né? Segue ali uma padronização, com certeza. O chefe, ele vai ser a pessoa que vai dizer, isso aqui tá no padrão ou não tá. Mas, dizendo assim, de cozinheiro para cozinheiro, vai muito com as referências que cada um tem. E também a gente tem muitas variáveis também. Tem a temperatura, tem o utensílio que você utiliza que vai mudar, que vai te dar um resultado diferente. Tem, por exemplo, se você coloca o alho antes ou o alho depois, tem um resultado totalmente diferente no sabor do teu prato.
Então, às vezes é uma mudança de um ingrediente que você bota antes e um ingrediente que bota depois, que muda. Ou se você coloca o tomate inteiro, ou o tomate em quarto, ou o tomate em pedaço pequeno, é o mesmo ingrediente, mas só pelo fato dele ter sido cortado diferente, ele te dá um outro resultado. Então, tem muitas variáveis, assim. Então, vai pela tua intuição do resultado que tu quer, lógico. Só que, se você é profissional e se você sabe se você vai cortar aquele tomate em brunoise, né, em quadrados pequenos, ou se você vai colocar ele cortado no meio, os resultados são totalmente diferentes. E até entra o detalhe do ponto do tomate. Quantas vezes você vai conseguir garantir que o mesmo tomate vai ter o mesmo sabor? Quantas vezes o peixe vai ter exatamente o mesmo sabor? Exato, tá Vai ter que ter aquele maduro, feeling tá, de ajustar, né? tá mais verde, tá firme, né? Tem isso também. Tem marcas, né? Marcas de produto pronto e tal. Então, o que muda também é as marcas, né? As marcas também, você pega na coquetelaria, se usar um vermute de uma marca, você vai ter um resultado. Se usar de outra marca, você tem outro resultado, que eles mudam a receita, né? E, Exato. como o Sérgio bem falou, né? A caipirinha nunca vai ser igual a outra, porque o limão nunca é igual ao outro. Para gastronomia, que é mais complexo, né? Você tá falando que de peixe, por exemplo, você não vai pegar o peixe e dar igualzinho o outro, sei lá onde andou esse outro peixe. Tem isso também do ingrediente, né? Mas assim, mais pelo processo ali do que você faz, né? Naquela receita, de como você cozinha, aquilo que vai influenciar bastante, obviamente, o ingrediente também. Mas é isso, pela forma ali de que você tá fazendo. Então, acho que é por isso que as pessoas falam com a intuição, assim, eu vou na intuição aqui, pegar esses ingredientes, fazer e tentar atingir X resultado baseado no que eu provei ou no que eu fiz antes. E às vezes é isso, né, que você estava falando, fiz aquela receita pro meu filho, e às vezes eu mudo alguma coisa e faz um resultado totalmente diferente. E às vezes tu nem sabe o que é, né, que tu fez. Porque tu foi ali colocando, pegou um tempero diferente, pronto, já mudou tudo. E o material também, tipo a panela de inox, frigideira de inox, a de ferro, influencia no sabor final? Com certeza, com certeza. Porque uma vai atingir certa temperatura que a outra não atinge. Uma de teflon, por exemplo, aquelas super antiaderentes, ela não vai caramelizar, por exemplo, a carne ou o legume da mesma forma que uma panela de ferro, uma de cerâmica ou uma de inox. Então, com certeza também, o utensílio também vai te dar resultados diferentes. Eu sei que eu vou voltar de novo no programa, né? Eu não vou conseguir. Eu tenho várias curiosidades quanto ao programa. Mas vocês se deram muito bem, o time, porque era visível. Vocês deviam ter muitas conversas pós-programa, porque vocês estavam isolados e tinha. Mas aquela curiosidade bem alfinetada. Quem foi a pessoa que você mais falou assim, putz, não quero encarar na final? Assim, tipo, não quero encarar, assim, deles. Quando você viu a galera trabalhando. É uma curiosidade, porque eu teria isso, então eu queria saber. Cara, eu acho que eu tava mais focada em quem eu queria na final. É porque, vamos lá, eu tava entrando já pensando assim, nossa, se eu chegar no top 5, eu já tô realizada no meu objetivo, né? E aí, quando eu cheguei no top 3, acho que pra mim, o Diego era um competidor que me amedrontava um pouco mais, porque ele tem umas técnicas ali de cozinha molecular, etc., que eu não tenho. Né? Que eu nunca fiz esse tipo de cozinha, ele já trabalhou com isso. Então, isso era uma coisa assim que pra mim já era um grande diferencial entre a gente, que me dava um pouco mais de medo, né? De encarar na final. Mas eu tava muito focada, eu queria muito ter ido com a Ananda na final, né? Na verdade. Eu queria muito uma final entre nós duas. Porque eu tenho certeza que ali cada uma, se uma ganhasse, outra ganhasse, a outra ia estar feliz pela outra, né? Vocês Mas é isso. conheciam antes? Não, eu não conhecia ninguém antes. Mano. Nenhum de nós se conhecia antes, assim, nem pelas redes sociais e nem de ter trabalhado junto. Continua mantendo um contato? Curiosidade. Sim, a gente tem um grupo no WhatsApp, sempre tá rodando, e eu e a Nanda a gente se fala, se não todo dia agora, porque pelo trabalho, mas dia sim, dia não. Que legal, cara, que legal. Porque não, é que ficou muito visível a amizade que vocês criaram, assim. Eu pergunto, cara, será que no ambiente de competição realmente criam ela duradouro? Você tá provando que cria. Sim, com certeza. Muito legal, uma experiência muito única, assim, né? Que só a gente ali se entende também. A gente também ficou confinado na nossa temporada, então a gente teve uma ligação muito mais
muito mais forte, né? Presente de dia a dia também. Então, foi um elo muito forte, assim, mesmo que tenha sido um pouco tempo, né? Foi bem intenso. Interessante. Eu vou fazer agora uma outra pergunta. Nada. Toda vez que vocês terminam um prato, vocês fazem sempre uns 3 pratos, dois ou 3 pratos, e eu tenho certeza que um é para ficar sendo filmado N vezes, e um vai ser para os jurados, certo? Tem algum que vocês fazem de backup caso caia no caminho, alguma coisa assim, ou não? Um é pro beauty, né, que chama, que é pra ir pra foto, pra filmagem, e o outro vai para os jurados. Depende, às vezes a gente faz um prato para cada um, então depende da prova, né, do estilo da prova, de como que é a dinâmica da prova. Mas normalmente um vai pro beauty, sempre um a mais que vai pro beauty, pra foto, pra filmagem do prato, pra aqueles close que vocês veem, e outro vai pra prova. Mas não tem nenhum backup de se cair. O pessoal é muito cuidadoso, a equipe é muito cuidadosa com tudo, tem muito respeito por tudo ali. Então, Nessa parte vai entrar não outra sei pergunta. não sei o que aconteceria caso caísse algum prato. Então, e aí vai entrar minha outra pergunta. Porque quando vocês acabam de fazer, eu acho muito louco, vocês acabaram, fizeram o prato tudo bonitinho. E a bancada é o caos na terra. Mano, só teve 2 provas que vocês fizeram que a bancada estava organizada. Aí, aquele famoso corte e a bancada está perfeita. Eu criei 3 teorias. Uma, vocês mesmos limpam, mas eu duvido pelo tempo. Segunda, entra um grupo de gente gigantesca para fazer a limpeza. Ou terceiro, eles arrancam aquela bancada e colocam uma limpa no lugar. É uma equipe mesmo, é incrível, assim, eles são maravilhosos, eles arrumam tudo super rápido, é uma equipe muito grande por trás para fazer isso, né? Eu também ficava pensando que era isso, que saía uma bancada e colocava outra. Eu falei, pra ser rápido, né? Aquela outra dúvida, os jurados sempre comem comida fria, né? Nunca tá quente, né? Eles tentam fazer o máximo possível, mas eles sabem disso, né? Então eles levam, assim, em consideração, né? Não tem o que fazer também, é uma filmagem, né? Tipo, querendo ou não, é uma gravação, é um estúdio e tudo mais. Então tem isso, mas eles levam isso em consideração, né? Eu tô encerrando minhas perguntas de programa, que depois eu quero saber da sua vida pós-reality. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta bem... Pra mim, eu queria saber mesmo. Os jurados são exatamente aquilo fora das câmeras ou não? Eles são muito gente boa. Na verdade, assim, às vezes eles até são mais críticos quando eles estão julgando, né? Claro, e quando a gente tá off-câmera, eles relaxam um pouco, enfim, conversam, mas a gente não tem contato com os jurados, né? Durante, assim, pra ninguém criar nenhum vínculo e tudo mais, então a gente tem contato com eles ali durante a gravação. Mas eles são todos muito legais, muito gente boa. Mas a derretida que você deu no Jacan falando em francês, ele curtiu, né? Isso ficou muito evidente. Na hora que você mandou em francês, ele deu uma derretida assim, eu falei, ixi, agora já era. Ele veio falando em francês comigo primeiro, que frisar isso, vocês podem assistir de novo o episódio, vocês vão ver que quem começa falando francês é ele, não sou eu. Ah, é? Eu vou Foi na onda dele. Vou reassistir. Ó, Thalita, hoje cada vez mais os bartenders entrando nas cozinhas para fazer produção e tal, né? Coisas que antes eram só inerentes à gastronomia, como um preparo de purês, xaropes, reduções que se usa e guarnições. Acredito que o contato dos chefes com a coquetelaria também está sendo cada vez maior e, de certa forma, até obrigatório, que a gente está falando muito de harmonização, de coquetel e prato, coisas que não se falavam tanto. Como que você está vendo esse cenário de coquetelaria? Como você, como chefe, como cozinheira, está enxergando a coquetelaria hoje? Eu sei que você já tem uma parceria aí com o Tom Oliveira, grande Tom Oliveira, que todos os episódios ele é citado aqui. No episódio que ele não for citado aqui, a gente paga a multa no contrato. Então, como que você está interagindo aí com a coquetelaria hoje? Então, eu estou achando muito interessante. Eu acho que é muito importante, na verdade, porque quando a gente fala de restaurante, a gente não fala só da comida, né? A gente fala do restaurante no todo. Então, toda a experiência, ela vai contar. Então, claro que a gente vai no restaurante, a gente vai principalmente por causa da comida, né? Então, a gente iria em algum outro lugar, se fosse por coisas secundárias. Porém, a experiência, ela conta num todo, né? Então, a gente teve aí o quê? Uma alta nos vinhos, né? No interesse no vinho, na enologia e tudo mais.
e harmonização de vinhos com comida. E acaba que, vamos dizer, a coquetelaria ela não foi tão aprofundada, ela não teve o seu destaque, mas se você pensar que você pode pegar um drink totalmente fora daquela comida que você pediu, aquele prato que você pediu, e ele não casar, ele não harmonizar, você não vai ter uma experiência completa, né? Você tem ali uma briga de sabores. Então, eu acho muito legal, eu acho muito importante a visibilidade que a coquetelaria está tendo, porque ela vai complementar também o serviço do restaurante e vice-versa, né? Na verdade, você até consegue usar processos, que eu acho legal, e isso que então a gente vem tentando trabalhar, você usar processos que você tem nos pratos para os coquetéis e vice-versa. Então, você utilizar elementos de um prato para fazer certo coquetel, porque aí você gera uma unanimidade, né? E um conjunto total, assim. Então, é tipo é algo que se complementa, né? Tipo, complementar. Então, você já vai ter drinks que vão harmonizar com aquele seu menu, porque ele foi pensado para o menu. E o menu também foi pensado para harmonizar com os coquetéis. Além disso, você consegue gerar também, consegue fazer mais sentido no restaurante. Você utiliza mesmo os insumos, né? Insumos parecidos. Então, tu consegue gerar ali um controle de, vamos dizer que a cozinha não tá saindo tal prato, a gente consegue passar pro bar para ele transformar em algum processo de algum drink, né? Se você tá tendo pena daquele produto, então você consegue fala pro bar, utiliza para fazer um vermute de tal coisa com aquele produto que na cozinha a gente tá talvez gerando uma perda. E além disso, é muito legal a coquetelaria tá entrando nesses processos de fazer purês, de fazer infusões, de usar sous vide, de usar o vácuo, porque tá também aprendendo mais sobre a gastronomia, porque tá entrando ali dentro da cozinha, tá vendo os processos, tá vendo um processo feito para um prato, tá pensando, putz, poderia fazer isso para um drink. Sim. E a gente também tá vendo um processo de drink, ele pensa, nossa, que massa, posso aplicar isso nos meus pratos também. Então é uma troca, né? Quanto mais a gente tem interação entre bar, entre serviço, né? Entre o salão, entre a cozinha, mais a gente vai ter um serviço completo para apresentar, né? Para oferecer para o nosso cliente. Sim. A conversa está sendo bem mais estreita, né? Exato. Eu acho que era aquele negócio, uma briga de territórios que hoje estão se unindo, né? Porque a carta do bar de um restaurante, ela pode fazer sim muita parte da experiência do próprio prato, né? Então faz muito sentido. Eu acho que é um caminho que não vai ser desvinculado um do outro. Mas agora eu quero te fazer aquela pergunta que, como eu falei, e a Thalita pós Masterchef? O que você nos diz? Para onde você está caminhando? Quais são os seus projetos futuros? Então, vamos lá. Como eu falei aqui, tem começando uma parceria com o Tom, né? Nessa questão aí de consultoria para restaurante, que a gente quer trabalhar exatamente isso, de os processos eles serem mais próximos entre coquetelaria e cozinha, entre a harmonização desses dois também, para gerar aí uma melhor experiência para o cliente. E a gente tem também na nossa consultoria uma opção de fazer a mesma coisa e de implementar o café também nos restaurantes. Então aí a gente tem, porque assim, a coquetelaria está tendo uma alta agora, a gente tem também o café especial, que também está sendo mais conhecido pelo público. Porém, quando a gente fala de restaurante, o café também ele é esquecido, na verdade, né? Então a gente vê aí restaurantes com uma comida muito boa, servindo no final um café em cápsula, ou um café, enfim, que não tem ali todo o seu potencial. E quando a gente sempre pensa que a sobremesa ela é a última que fecha, né, o menu. Porque a última coisa que o cliente ele vai provar é aquela experiência, aquela memória que ele vai levar. Só que muitas vezes a última coisa, na verdade, é o café. Então, a gente acaba não dando valor para esse ingrediente, né, para esse produto, que é muito rico. Está no Brasil, que é um grande produtor de café. Então, a gente tem uma riqueza nesse produto também. Então, a gente também traz o café aí para essa consultoria como uma possibilidade de algo que a gente acha muito importante, assim. E aí que entra
junto com isso, né? Nessa parte do café é o Ian, que é um especialista em café incrível e ele é maravilhoso. Então ele manja muito, sabe muito. E além disso a gente quer então utilizar também, porque a gente trazer um café especial para o restaurante ele também tem um custo alto, né? Tem um custo aí para o restaurante implementar isso. Então a gente poder utilizar também isso na coquetelaria, na cozinha. Então a gente poder usar todos os processos unificados, né? Para serem mais interessantes para o restaurante, mais lucrativo. E entregar um serviço redondo para o cliente também, uma experiência completa, né? Então isso é algo que a gente está focando, né? Focando aí nas consultorias e também na parte de conteúdo digital, né? Que eu já é algo que eu criava, algo que eu gosto muito, também de aproximar o público, né? Da alta gastronomia e, enfim, diversificar, né? Poder proporcionar para as pessoas técnicas ou sabores, enfim, algo que elas não estejam familiarizadas de uma forma simples que todo mundo possa realizar. Isso é bacana, cara. Isso é assim, quando as pessoas se juntam com outras pessoas e todas essas pessoas juntas são boas no que fazem, não tem como dar errado, né? Porque imagina o peso de uma consultoria. A gente hoje está muito em alta, né? Bartender ser consultor. E eu sou muito contra isso. Estava falando ontem, né, com a galera que hoje assim o cara trabalha 1 ano de bartender, ele vira mixologista, chefe de bar e consultor. E eu tenho dó de quem contrata, né? Porque às vezes você confia na pessoa e, pô, o cara não vai saber resolver problemas. Porque para mim o consultor, além dele saber toda a parte técnica, ele tem que ser um grande solucionador de problemas. Tem que ser pessoas com experiência, pessoa que você vai falar, isso não dá porque tá caro, e você tem outra alternativa, né? Então, por favor, aí quando lançarem essa consultoria aí, marque a gente em todos os posts, porque essa eu assino embaixo, assim, isso aqui eu falo assim, essa é a consultoria que vale. E é isso também, né, gente? É essa questão, assim, de valorizar também, isso que a gente estava falando, a coquetelaria está em alta aí agora, e acho que está vindo mais à tona a importância dos coquetéis dos restaurantes, né, não só dos bares, mas a importância do bar no restaurante também. E espero que o café também siga esse caminho aí. Então a gente tem, além disso, também esqueci de frisar aqui que o Ian também é cozinheiro, né? Então, além disso, além de ser especialista em café, ele também entende dos processos da cozinha. Então, o que casa aí melhor para a gente conseguir utilizar o insumo, né, na sua totalidade ali dentro do restaurante também. Quem é Rodrigo Wilbert perto do Ian? Quem é? Olha aí. Tá vendo? Gente. Mas eu acho que ser multidisciplinar é um caminho que não vai ter volta para dentro dessas áreas, né? A gente já teve isso acontecendo, vamos falar da corrida espacial. Cada cientista cuidava da sua área e as coisas não se conversavam. Depois que todo mundo se ajunta, começa a ver novas possibilidades e tudo muda, né? Então, eu acho que ser multidisciplinar ou juntar vários profissionais e trabalhar, fazer um co-work, eu acho que faz todo sentido para a realidade nossa hoje, né? A gente está criando novos campos e novas experiências, né? E isso inclui até a parte de A e B, né? O cliente final, ele vai ter uma experiência agora diferenciada, porque você está cuidando de todo o processo. Eu acho que acabou esse negócio de, o que eu tenho aqui é comida, você quer beber, vai no boteco. Acho que acabou essa fase, né? E é isso também, por exemplo, se a gente, por que adianta a gente ter uma cozinha cheia de técnica, um prato com os melhores insumos e o nosso garçom ou o maître não saber passar para o cliente as técnicas que aquele chefe usou, os insumos que aquele chefe comprou, né? Mesma coisa assim, o chefe também não entender do salão, como que o salão vai servir, né? Como que esse prato aqui, por exemplo, tem um prato que vai, eu preciso de 2 pratos, mais uma molheira, mais um talher diferente, mais um prato de apoio, e eu não tenho garçom suficiente para suprir isso, para servir. Então, assim, talvez não possa criar esse prato, né? Então, não adianta cada um ficar só na sua área, né? A gente tem que entender o restaurante no todo. Todo mundo tem que entender um pouco ali. Então, o bar também tem que entender da cozinha, dos equipamentos que tem, dos processos, de como que é
aquela produção da cozinha para saber se o que eles podem utilizar, o que eles podem fazer no bar, né? Agora eu vou pedir uma contribuição para você para a área da coquetelaria, uma responsabilidade. Nossa. Fale de uma vez por todas para todos os bartenders do universo, você que é uma chefe especialista em frutos do mar, quais coquetéis você indicaria para harmonizar com os frutos do mar? Quais assim você fala assim, olha, vai nesse que não tem erro. E se puder falar um porquê, né? Só tô anotando aqui. Olha, eu acho que eu iria no meu favorito, que é o Penicillin. Esse é o meu coquetel favorito. Ele vai, né? Cítrico, tem gengibre também, que normalmente combina super bem com frutos do mar. Então a gente poderia na mesma linha também, o sabor mais próximo a gente poderia ir no whisky sour também. Também é algo fácil de combinar. E, nossa, eu acho que eu tô numa linha muito parecida. Eu iria no Fitzgerald também. Sim. Acho que são aí eu vou nos meus 3 drinks favoritos, que tem um perfil muito parecido também, né? Todos eles, assim. São mais cítricos e que combinam super com peixes e frutos do mar. Agora, tudo depende, né? Se a gente for para uma pegada mais pesada com frutos do mar, com um molho mais pesado, com sabores mais intensos, a gente pode seguir os drinks na mesma linha, se a gente quiser uma harmonização por similaridade, né? Se a gente quiser uma harmonização por por contraste, obrigada. Se for por contraste, aí a gente vai pro outro lado. Então tudo depende do final. Tem isso também, né? O que a gente quer apresentar pro nosso cliente? Qual que é a sensação? Qual que é a experiência que a gente quer passar? A gente estava ontem, eu e outros bartenders, auxiliando uma pessoa que vai para um campeonato, né? Ela chamou e tal. Não vou citar nomes e tal, porque... Enfim. E aí a gente fala muito disso, né? Eu pego bastante bato nessa tecla. O que você quer entregar? Eu vou misturar isso. O que você quer no resultado final? O que você imagina? Em cor, sabor, aroma. Porque se você não sabe, Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Agora, se você tiver um foco, melhor. E depois, assim, off eu conto, assim, a maior falha que teve, porque foi engraçado. Se eu falar aqui, vão saber quem é a pessoa, mas foi bem engraçado. Mas é legal você falar isso da harmonização de contraste, né, e de similaridade, porque muita gente não tem essa noção e acha que harmonizar é você simplesmente, você está servindo um kiwi, serve uma caipirinha de kiwi. E sendo que aí não é nem similaridade, aí já virou uma redundância gastronômica, né? Tipo, você enche a pessoa de... Você tem, você usa tem como só... a mesma ingrediente, vai a mesma coisa, né? Que nem você fazer uma rima com 2 palavras iguais. Eu não sei se você viu o trap do Gabigol, sabe o Gabigol, jogador? Que ele lançou um trap. Você viu com que ele rima pescoço? Não vi. Ele rima pescoço com pescoço. Aí o pessoal Então, zoa ele pra caramba. Aí os caras não é pescoço com osso, né? Por exemplo, essa seria uma semelhança. Pronto, pescoço com osso. Aí teve um pessoal que tava zoando, fazendo tipo uns memes, falando várias vezes pescoço na mesma frase, assim. Eu achei isso muito engraçado. Eu sei que o Gabigol não assiste, então eu posso usar ele. Só para dar um exemplo, tá? De harmonização, de contraste, que eu acho que similaridade eu acho que é mais fácil para um bartender entender, mas de um contraste com frutos do mar. Fala só pra gente deixar uma profissional capacitada e não eu falar sobre isso. O que você acharia legal de um contraste assim, pra barman pegar aquilo e dar show nas consultorias que eles fazem de R$ 9,90? Eu acho que aí vai depender como você vai trabalhar, né, esses frutos do mar, mas, por exemplo, seria muito mais difícil harmonizar frutos do mar com Negroni, por exemplo. Uhum. Você poderia totalmente matar o seu prato de frutos do mar, que tem um sabor super delicado, leve, com o Negroni. Então, você poderia fazer uma variação de Negroni que ficasse mais interessante com aquele prato, e você poderia trabalhar o frutos do mar de uma forma que ele combinasse com o Negroni, que não fosse um matar o outro, né? Porque também, quando a gente pensa em contraste também, harmonização com contraste, a gente tem que lembrar que ele tem que harmonizar. Parece idiota, né, o que eu tô falando, mas assim, ele tem que harmonizar e não matar o outro. Então também tem cuidado com a harmonização por semelhança, na minha
Tem gente que acha mais difícil. Eu acho que é mais fácil de fazer. Porque é muito mais, pra mim é mais difícil você anular um prato quando você tá harmonizando com similaridade. Agora, quando você tá harmonizando com contraste, a linha ali é muito mais sutil. Então você tem que ter muito mais cuidado que para você não matar um ou outro, né? Você não ter um prato ali que vai anular o drink, tem um sabor muito forte, e você tem um drink muito suave e ele vai anular. Ou você tem um drink muito forte que vai anular um prato que é muito suave. Eu acho que se fosse entrar, por exemplo, com esse conceito de harmonização, eu acho que ele vai entrar, por contraste, ele vai entrar muito no surf turn, né? Que ele entra bem aquele negócio, né? O terra e mar, você tem um que tem um sabor terroso, um sabor mais forte e um mais suave. Então, eu acho que eu iria nessa. Pô, se você vai tomar um peixe, um fruto do mar, que ele tem um sabor muito característico, forte, normalmente mais ácido, eu entraria com, por exemplo, alguma coisa que seria defumada. Um coquetel defumado eu acho que encaixaria bem, né? Que ele levantaria uma bola de um defumado, puxando aquele negócio do bacon e tal, mas também não poderia ser tão forte que eu não lembro mais depois, não consigo sentir mais gosto de nada, né? Você tem que acertar uma mão. O Tom é um cara bom pra fazer isso. Eu não sou bom, não, mas o Tom é um cara bom. Então é isso, a gente sempre pensa assim, né? Quando a gente vai pensar na harmonização ali de drink e prato, você sabe, tô seguindo nessa ideia de prato aqui, a gente tem que criar um drink para harmonizar com ele. E a gente pensa, bom, vamos pro contraste, vamos pro semelhança. E aí a gente, parece que a gente precisa do teste, né? A gente faz o prato, faz o drink, prova os dois juntos, vê, não, casou, não, a gente precisa diminuir tal coisa, tá anulando o prato, ou não, o prato tá com um sabor muito forte que tá anulando o drink. E aí a gente vai fazendo as alterações. Beleza. Como a gente já tá na reta final aí já da nossa gravação, né? A Thalita tem que dormir, a gente começa a gravar muito próximo da meia-noite. Vou fazer a minha última pergunta, que eu vou deixar até o Sérgio encerrar, né? Que eu sempre encerro os negócios, que eu gosto de constranger os convidados, mas como você é chique, eu não vou constranger você, não. Como que você se vê já no final de carreira? O que você imagina? Assim, tipo, aqui é onde eu vou me aposentar. Olha, eu acho que tu fazendo uma pergunta bem crítica, assim, para cozinheiro, porque acho que a gente tem uma parcela pequena aí que se vê fazendo isso até o resto da vida, sabe? Acho que o cozinheiro, ele tem... Todos nós, acho que quem falar que não tá mentindo, ou tá muito iludido ainda, de sempre pensar assim, nossa, por que eu entrei nessa profissão? Por que eu escolhi isso pra minha vida? Ou vou mudar de carreira? Acho que teve uma grande, assim, eu vi muita gente trabalhava comigo, mudando de carreira, indo pra outra área. Por que isso? Porque demanda muito de vida, de saúde mental, é muito estresse. Então eu vejo muitas pessoas mudando de área. Eu já pensei mesmo antes do programa, foi isso até que o Sérgio comentou no início, que eu falei, eu tô voltando e tal. Porque eu pensei em desistir também. Também pensei em desistir da carreira, porque tava exigindo muito da minha vida profissional. Acaba que quando você tá um pouco mais confortável, da minha vida pessoal, quando você fica um pouco mais confortável na vida pessoal, você acaba trabalhando com menos criatividade, porque você acaba indo para a parte do dia, e que aí é muito mais executivo, trabalhando menos com a parte minuciosa da gastronomia e tudo mais. Então, acabava que eu não estava tendo tanto tesão mesmo, assim, por cozinhar, por estar trabalhando, porque estava fazendo uma coisa muito de execução, não trabalhando com criatividade. Então, eu passei por um ponto ali que eu pensei em desistir. Então, o programa, ele até veio, assim, para me reacender, assim, a vontade de trabalhar, de estar na área, mas é difícil, assim. Então, eu não consigo ver onde eu estarei, ou onde eu quero estar, né? Poderia dizer, quero ter o meu próprio restaurante, quero ser chefe de uma grande cozinha. Acho que são coisas que eu quero realizar, sim, porém não sei se é isso que eu quero terminar minha carreira. Pode ser que no meio do caminho eu vá fazer algo diferente, eu vá escrever livro, eu vá dar aula, né? Vou fazer mais consultorias, eu vou só trabalhar na parte digital. Não sei, hoje eu vejo assim muitos caminhos para quem é da área, para quem é cozinheiro e talvez não queira estar atuando mais dentro de restaurante, sabe? Acho que a gente tem muitas vertentes ali na nossa profissão que a gente pode seguir e pensar em outros caminhos sem ter que desistir e recomeçar de novo.
Mas se quiser também, tá aí pra quem estiver me ouvindo também, se quiser desistir, recomeçar de novo, seguir por uma outra profissão, não interessa se você tem 20, se você tem 40 ou 50 anos, sabe? Tipo, a vida é agora, assim. Então, acho que não tem problema recomeçar também. Ah, legal. O Sérgio é o único que sabe disso, o quanto isso me emociona nesse momento. Obrigado da minha parte. Desde o primeiro contato que eu tive com você sabe disso que eu te falei, foi surpreendente, tá? Porque a gente assiste uma pessoa pela televisão, a gente pensa, putz, nunca que eu vou falar com essa pessoa. E de repente, pô, a gente tá falando pelo Instagram, marcando e remarcando, sempre um entendendo o outro, você entendendo o nosso projeto. Pô, um carinho que você tratou esse podcast, que muita gente, às vezes da área mesmo, não dá esse carinho que a gente acha que merece, e você, pô, tratou a gente com respeito desde o começo, falou com o seu pessoal aí para poder gravar, tratou bem a sua visita, né, num dia que a gente ia gravar, pô, tô com minha visita, queria dar uma atenção, pô, eu achei isso muito louco, eu achei da hora pra caramba. Então, assim, parabéns por tudo que você conquistou e vai conquistar, e muito obrigado pelo carinho que você deu pra gente, de verdade. Imagina, gente, eu que agradeço vocês por terem me recebido também, e mesmo com as nossas remarcações que foram necessárias fazer, né, mas eu acho que a gente tinha que fazer num dia também que ficasse tranquilo todo mundo, a gente tivesse um tempo para fazer tudo na paz, né, pra gente poder ter esse momento. E agora eu vou falar uma curiosidade pro Sérgio, na verdade, que é uma pergunta que eu nunca ia me fazer sobre o programa, que é porque você pergunta uma hora assim, se eu estudei ou algumas coisas, ou se eu sabia, né? Na verdade, se eu estudei, se eu me preparei, eu tinha certeza absoluta, no primeiro dia que eu entrei no programa, que eu vi o estúdio, que eles mudam, né? Então, mudaram uma temporada, nessa temporada tinha um bar, não sei se vocês viram que tinha um bar. Eles fizeram um bar entre a parte do restaurante e o mercado. Acho que ainda tem. Não lembro de ter visto nessa temporada nova, mas acho que ainda tá lá. Falei, nossa, eles fizeram um bar, eu tenho certeza absoluta que vai ter uma prova de harmonização de drink com comida. E todo dia eu achava, hoje que vai ter essa prova. É hoje que vai ter essa prova. E não teve, né? Porque, na verdade, depois que eu fiquei sabendo que não pode ter o consumo de álcool ao vivo, né? Na televisão. Isso, não pode. Então, mas tinha o bar ali, então eu tinha certeza. Por quê? Porque eu já sabia que a coquetelaria estava em alta e que sempre tem prova de harmonização, né? Com café ou com outras coisas, ou, enfim. E eu tinha certeza que ia ter prova de harmonização com coquetelaria. Mas não teve, mas eu fiquei esperando. Foi até um dos prêmios, né? Um dos prêmios era um curso de harmonização de coquetéis com pratos, né? Que foi pela Johnny Walker, né? Foi um dos prêmios do primeiro colocado, foi justamente Teve mixologia, isso. Porque, na verdade, tinha os patrocinadores, né? Do programa, é isso que eram. Mas eu tinha certeza que ia ter essa prova de harmonização até o último. Então eu fiquei ali, ó, crente que ia ter. E não teve, mas. Eu achei que ia ter e não teve uma obrigatória de utilização da parte de álcool dos patrocinadores, e não teve, assim. Eu falei, putz, vai ter. Não teve. Teve de quase todos os patrocinadores, o álcool não teve, né? O álcool só ficou com a imagem, assim. Eu falei, faz parte. Mas, Porque, se eu não me engano, eu acho que não pode consumir, né? Ou tipo, citar alguma coisa de consumo, assim, na TV. Então, acho que é mais por esse. Tanto que o único que coloca na prova, que aí eu não sei se é uma tendência, tudo que vai ser, foi o do Iron Chef, que ele tá fora da TV aberta, então a classificação dele fica livre, e eles mandaram, né? Aí todos os chefes tinham que fazer uma combinação de coquetel. Eu falei, eu vejo todos, não é? Eu vejo todos. Eu fico assim, eu sou um rato de reality show, de gastronomia. Mas, Thalita, eu achei que, assim, dentro dos profissionais, eu me simpatizei muito com as histórias. E eu achei muito legal o espaço que ele abriu para todos mostrarem as suas histórias. E você foi umas que teve mais discursos emocionantes, assim, porque era visível. Eu chorava em todos. Todos, você tava uma metralhadora, assim, era sempre olho vermelho, isso era muito legal. Mas mostrou muito que é você. E realmente, conversando com você, é aquilo, você é muito sensível mesmo.
e parece ser uma pessoa muito amável com as pessoas que estão à sua volta. Então, cara, muito obrigado pela sua participação. Desejo todo o sucesso do mundo. E o tempo final aqui é seu. Fale o que você quiser para quem está nos ouvindo. Acho que eu já falei, né? Eu já falei pro pessoal aí que quiser perseverar, que tem outros caminhos na gastronomia para seguir. Para quem quiser desistir e recomeçar de novo também, tá tudo bem, dá para fazer também. E a gente também tem outros caminhos para seguir, né? Porque não quero mais na cozinha, a gente tem a coquetelaria para seguir também. A gente tem a parte, né? A gente tem a parte do café também, barismo também, que é uma área muito legal, super legal. Então a gente tem outros ramos aí da gastronomia. Mas realmente é uma área que precisa um pouco de perseverança, saber que a gente vai abrir mão, né? A gente trabalha aí um pouco com aquilo que a gente fala, né? Tem que ter paixão na cozinha também. Tem que ter tesão pelo que a gente faz, não adianta. Mas é isso. É isso, acho que eu já dei o recado pro pessoal. Gostei muito que vocês me receberam. Eu gosto muito da coquetelaria, acho que é muito importante. Eu gosto muito da visibilidade que tá tendo, que tá sendo dado aí o devido valor, né? E é isso, só desejo muito sucesso para vocês também. Bom, gente, muito obrigado. E só citando aqui o e-mail que a gente acabou de receber, presente aí que a gente recebeu do Rick, tá? O Rick Mixology, que tá indo lá para Porto Rico, né? Tá aí com o Sérgio. Aí, ó, ele tá mostrando para quem tá no YouTube uma garrafinha de Control, né? A gente vai postar no Instagram aí, beleza? Tem outra ali atrás também, mas ali não foi presente aquele ali, mas vamos fingir que foi. Ganhamos 2 presentes, mandamos pro convidado também, tá? A Control não tá patrocinando a gente, mas é isso aí em nome do Rick, tá? Obrigado, Rick, boa sorte aí na mudança. Gente, tchau. Thalita, tchau. Esse episódio ficou incrível e eu vou tentar fazer minha comida aqui, meu ovo frito. Perfeito, que não é fácil de fazer, né? Todo mundo sabe fazer também. Olha, hein? Faz a técnica, põe no Instagram e marca a gente. Perfeito. Um beijo, gente.